E hoje quem está aqui para poder conversar comigo é a Carolina Lins. Ela que tem um perfil profissional no Instagram, o Mural Lins, para você que está seguindo aí, onde expõe algumas de suas obras e um pouco da sua jornada artística. A Carolina, gente, ela tem apenas 15 anos, mas já tem uma bagagem artística e empreendedora, sempre desenvolvendo novas habilidades e colocando-as em prática. Carol, que chegou na escola, tá indo pro 2º ano, né, Carol? Isso. Eita, mas é uma alegria. E aí, vocês sabem que aqui eu só trago gente com talento. Só gente com talento. Então, eu queria começar pedindo, Carol, para poder contar pra gente um pouco dessas experiências. O que você já fez. E como que a arte começou. Quem é Carol? Tá? Quem é Carol criança, quem é Carol adolescente, quem é Carol virando adulta agora, né? Conta pra mim hoje sobre essas experiências e o que você já fez. Então, desde pequena, eu comecei, assim, a ficar mais perto da arte quando eu tinha uns 7 anos, 7 para 8, que eu fui começar a fazer balé. Sim. E dança sempre foi uma coisa que minha mãe fez também quando ela era pequena. Então, acabou que ela me levou também para esse espaço, assim. Quando eu era pequena, eu era bem tímida, então eu não queria fazer aula, não queria ir lá na escola de dança e fazer. Então, eu ficava meio insegura mesmo de ir. Você tinha vergonha? Tinha vergonha de ir fazer uma aula experimental, Aí, minha mãe já até me mostrou vários vídeos de eu fazendo, tipo, abertura em casa e tal. Você sempre teve flexibilidade. Sim. Olha. Aí, eu um dia resolvi ir, né? Levei coragem e fui. E foi muito bom. Foi numa escola lá perto lá no meu bairro mesmo, pertinho de casa. Foi muito bom. Lá eu comecei a fazer. Aí depois eu entrei pro jazz também. Mas meu foco ali sempre foi o balé. E aí até ano passado, ano retrasado, eu fiz. Só que aí veio a pandemia, né? Aí mudou tudo. A escola até fechou por causa da pandemia e tudo mais. Mas foi muito bom. Então, desde criança, eu sempre tive essa coisa, assim, da arte. Eu sempre gostei de fazer um hobby, né? Também. Sim. Sempre quis fazer alguma coisa além da escola e tal. Então... Você participava de festivais? Sim, na arte? Participava. Vários? Vários, sempre. Todo ano tinha 2 festivais e eu sempre tava lá. Era muito bom. Olha, teve algum que mexeu, assim, que tem uma lembrança boa com você de festival? Porque arte, voltado para manual, pintura, desenho, escultura. A arte corporal, que é a dança e a música, são consideradas as 7 maravilhas para o cérebro, né? Então, eu imagino que algo deva ter uma memória muito peculiar, assim, né? Que você lembra. Teve alguma que mexeu? Teve. No balé, teve uma época que eu comecei a me sobressair, assim. E aí, a professora conversou comigo e ela falou pra eu começar a fazer um solo de balé. Essa parte foi bem importante, assim, pra mim, porque eu vi que, eu era boa mesmo. Ai, que bom, e aí, né? Esse reconhecimento, né? Sim, é muito bom. E aí, eu comecei a fazer aula separada, só eu e a professora. E a gente teve uma apresentação, foi lá na escola mesmo. Mas foi muito bom, eu fiz meu primeiro solo. Foi, assim, ótimo. Ficou na memória, sabe? Que linda! Carol, tem eu lembro dos momentos que a gente tá ali dentro de sala de aula. E eu me recordo de algo que até veio, nem estava programado agora, mas eu me recordei da sua mãe contando quanto você tinha também um hobby que era culinária. Sim. Que é ainda, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho. Começou mais na pandemia, que ficava muito entediada, né? Sim. Aí, culinária é uma coisa que tá mais perto da gente, mais fácil de fazer. E aí, eu comecei a fazer. A família lá foi gostando, sempre comendo, sempre falando que tá muito bom e tal. E aí, eu fui fazendo cada dia uma receita. Já fiz bolo no pote e tal. Ai, que delícia. E aí, eles começaram a falar pra eu vender. Sim. E aí, eu comecei a vender. Fiz até o Instagram, tudo mais, na pandemia. Fui até encomenda pra aniversário. Assim, vendeu até? Vendi. Foi de família, né? Tipo, amiga e tal. Você tava com 13 anos? 13, 14 anos. Meu pai eterno. Quer dizer, o empreendedorismo já corria na veia, né? E aí, eu fui ganhando dinheiro com isso. Sempre guardando dinheiro, porque eu tenho uma coisa que eu não gosto muito de gastar assim. Porque eu acho muito sagrado.
Aí eu fui guardando, e aí depois de um tempo, depois da pandemia, acabou que eu perdi um pouco isso, porque é muito trabalhoso, né? Sim. Também porque começou o ensino médio, aí um tanto de coisa vem. Mas foi muito bom também essa época de eu fazer. Começou a dividir mais ali, Sim. né? E aí a escola retornando pro presencial. É, Você foi tudo não junto. deixou 100% esse hobby. Não, eu faço mas- às vezes no fim de semana. Sim. Tanto que eu fiz uma receita que tá mais assim atual, que é aquele cinnamon roll, Sim, sabe? sim. É bem gostoso. Ai, eu que fiz, ficou bem delícia. bom. Quando você fizer, você me chama, tá? Tá bom. Conta pra mim, como que você encontrou a Escola Carneiro, que na época era Ateliê Tainá Sim. Carneiro. E as transformações que você vê de quando você chegou na escola e de como você está hoje. Então, eu conheci, foi assim, na pandemia parou tudo, né? Eu ainda tava fazendo balé e jazz, só que era online. Tava muito chato, porque é meio ruim mesmo, né? Fazer balé online, tipo, bem sem graça. Você tava fazendo online. Tava, então era bem Nossa, chatinho, se assim. balé já tem que ter persistência, É. imagina online, E, né? tipo, o chão era ruim lá de casa e tal, que não era adequado, né, pra dança. Mas aí, depois disso, eu saí da escola. A escola também acabou fechando. Sim. E aí, eu comecei a fazer umas coisas. Eu comecei a pintar a parede do meu quarto. Pintei a porta também. Comecei a fazer uns desenhos, só que eu queria ter uma instrução, assim, pra como fazer direito, sabe? Eu E já vi aí- que quando você vai fazer alguma coisa, você gosta daquele, assim, bem feito, né? Sim. Foi você que Isso. pediu pra sua Foi. mãe? Eu falei, ai, mãe, eu queria olhar alguma coisa diferente e tal. E aí, ela comentou que a Débora tem um filho dela, que eu não sei como é que É a chama Débora agora. Leite? Isso, ela mesma. Ah, gente. A filha dela fez balé comigo. Sim. E o outro filho dela faz aula com você, Sim. né? E aí, ela falou que tem essa escola muito boa e tal. E aí, eu fui visitar. Vocês são vizinhas? Então, a filha dela fez Sim. balé comigo. Sim. E aí, vocês acabou encontram- que minha mãe virou amiga de todo mundo. Aí, acabou que Sim. virou amiga dela. E aí, Olha. acabou que trocou essa Quer formação. dizer, uma assim. aluna de indicação. Sim, um aluno de indicação. Você já fazia alguma coisa de arte antes de chegar na arte? Você falou que você começou a pintar ali, mas antes, lá na infância e tal, gostava de colorir, gostava de arte na escola. Sim, sempre Sim. gostei de arte na escola, que é uma coisa diferente, né? Mas, basicamente era isso. Não fazia tanto ainda, tipo desenho e tal. Sim, Mas... quer dizer, a gente pode considerar que não tinha feito desenho. Não. Beleza, gente, depois eu vou fiz, não. colocar aqui as filmagens dos quadros dela, tá? Nunca pintei Nunca. também, não. Foi a primeira vez de fazer por valer mesmo, sabe? Não, e sabe o que eu achei muito interessante? Porque quando eu te conheci, você tem uma irmã, né? E eu vi ali todo o cuidado da sua mãe, do seu pai, de ir Sim. lá e perguntar sobre os nossos Saber tudo cursos. certinho, E de acompanhar, né? Eu vejo que são pais muito presentes, né? Sim, demais. Me conta um pouquinho desse incentivo que os seus pais dão pra vocês, não só pra você, sua irmã é mais velha, né? Sim, minha irmã Mas mais velha. é o mesmo incentivo? Me conta um Sim, a mesma pouquinho. coisa. Lá em casa a gente sempre foi muito junto em qualquer coisa que a gente faz, sabe? Tanto que teve uma época até que eu já fiz violão, e aí minha irmã fazia. Aí eu acho que eu fui até fazendo mais por causa dela e tal. Mas a gente sempre foi uma família que, tipo, em todos os lugares que a gente ia, virava uma grande família, todo mundo, sabe? Todos os núcleos, até essa escola de dança que eu fazia, todo mundo acabou que virou amigo dos professores e tal. Então, eles sempre foram muito... Sempre me apoiaram em Ativos, tudo. né? Sim, também. Tanto na sociedade, Sim. quanto na escola, quanto... Que legal. Isso é muito bom. E sua irmã? Sua irmã foi pra área, tem alguma pegada de arte também? Sua mãe, seu pai? Assim, a minha irmã, ela canta, assim, cantava, né? Porque agora ela tá fazendo direito na FMG, tá fazendo estágio, então tá uma doideira a vida dela. Canta, olha. Sim, mas ela teve uma banda já quando ela era mais nova. Sim. E ela também canta ainda, um pouquinho, né? Tipo, um pouquinho de cada Como lado, que ela assim. chama? Gabriela. Ah, Gabi, você é artista também, hein? Tem só que cantar mais um pouquinho. Eu conheci ela lá na exposição e ela tava lá firme e forte. Olha, Carol e Sim. tal. E eu vi tanto que a sua família também. Os todo amigos mundo também. foi os amigos. Foi Gente, bem legal. que Todo mundo é bem lindo. unido. Então é bem legal por causa disso. Meu pai, ele é arquiteto, então ele tem que dar umas desenhadas bem assim. Olha. E minha mãe sempre dançou. Então isso era coisa dela, assim, sabe? E ela também já teve uma loja de roupa com a minha avó. O empreendedorismo. Sim.
A moda, o empreendedorismo. Né? Em um primeiro olhar, assim, no seu perfil, já vemos que as escolhas de Carol transmitem muita força, né? Sim. Com uma expressão de movimento e energia, utilizando recursos ali que a gente vê que reforçam a percepção da altura, altitude. Sim. Então, no seu perfil, tem um jogador de basquete vibrando, Sim. tem a Mulher dos Corvos, tem a Queda de Ícaro, e agora, mais recente, a gente tem ali um anjo. Sim. Então, Carolina, por você ter começado na dança, você acredita que as suas escolhas por representar movimento tem a ver com sua experiência de arte vir da dança? Ah, com certeza, né? Tudo que eu pego, assim, sempre parece estar fluindo, né? Então, a dança tem muito a ver com isso também, porque é bem delicado também, igual as coisas que eu faço. Então, com certeza tem a ver. Ai, que linda! E o que te levou, assim, pro desenho e a pintura? Assim, sempre gostei muito de fazer as coisas com a minha própria mão, assim. Eu até teve uma época no colégio que eu fiz, tipo, tentei decorar um caderno, eu coloquei spray na água e ficou bem legal até. Você é curiosa, né? Sempre fui testando as coisas do jeito que conseguia, eu tava fazendo. Então, acho Corajosa também, né? Porque quem testa tem que ter curiosidade, verdade. tem que ter coragem Pra fazer, né? pra poder fazer. E continuidade, né? Sim. Então, eu só, levei mais pro técnico mesmo, pra começar a fazer mesmo. Eu vejo que as suas escolhas são escolhas pra um aluno iniciante difíceis, né? E você tem medo? Ah, não, de fazer não. Ai, que lindo. Bem tranquila. Não, eu vejo ali quando ela tá fazendo o trabalho dela, ela é muito quietinha, né? Tá Sim, muito quietinha. fico bem na minha. E o momento que você tá ali, você com você, o que você pensa? Pensei nada, isso que é o bom, né? Que dá uma relaxada, fico só eu, sem nada, sem ninguém do lado, o mundo fica de fora, então. Nossa, eu vejo que você fica ali, porque você fica na aula 3 horas. Eu vejo que você fica, você com você. Sim. Você pergunta o que tem que perguntar e executa. Você se considera uma aluna que precisa ver o professor fazendo? Ou você só na fala? Assim, só na fala mesmo. Vai na hora e eu já consigo fazer mesmo. Você sabe que tranquilo. quando o aluno é bem da fala, assim, ele tem os dois lados desenvolvidos, que ele já consegue perceber e associar, Sim. às vezes, com coisas do dia a dia. Por exemplo, quando a gente vai esfumaçar, né, ou esfumar, Sim. a gente costuma lembrar o aluno que é tipo um blush. Sim, até. Então, para as meninas isso é fácil, para os meninos não. Então, às vezes... E é engraçado que mesmo às vezes sendo menino, se a gente associa isso com outra coisa, ele pega bem. Sim. Então, a gente sempre observa isso. E eu vejo que você tem esse domínio, né, comportamental muito aguçado. É natural isso pra você? Acho que sim, né? Alguma vez você já se sentiu desconfortável de não conseguir executar aquilo e aquilo ativar em você algum mecanismo de te deixar nervosa, triste, de querer parar? Não, assim, só às vezes quando eu tô olhando um quadro mais antigo, eu falo, nossa, podia ter feito aquela parte melhor e tal. Mas no momento, na hora, não. Pra mim, já tá ótimo. Eu só termino quando tá perfeito mesmo. Ai, meu Deus. E ali, porque a gente às vezes, nesse mundo muito corrido, você tendo 15 anos... eu vejo uma maturidade muito grande em você. E aí eu quero até levar isso para as pessoas que vão estar assistindo lá, porque às vezes chega aluno lá, ele quer começar e ele quer acabar no mesmo dia. Ah, O sim. que você tem para poder falar para essas pessoas que às vezes querem começar e acabar rapidão, assim? É um processo, né? Não tem como a gente fazer um quadro daquele tamanho, com aquelas coisinhas assim, que são tão pequenininhas, que tem que fazer em um dia só, né? Em uma aula de 3 horas. Então tem que ter paciência mesmo, tem que aproveitar e tem que gostar também do que você tá fazendo, né? Porque aí o tempo passa rapidinho também. Tem que ter persistência, né, Carol? Na sua vida, a arte, ela contribui com o autoconhecimento? Te dá coragem pra você ser quem você é? Sim. Tanto que agora eu tô até fazendo algumas coisas ligadas à roupa também. Então eu já fiz até um moletom. Ficou bem legal. Fiz 2 asas, Você pintou? assim. Pintei. Então, aí usar ele fora de casa também é legal, assim. E você pensa em empreender com isso? Sim.
Uma coisa legal também que é mais usável, né? Eu acho que as pessoas olham mais pra isso, um pouco. Ainda mais na minha idade, né? Então, é bem legal. Ai, que lindo. Depois você me manda um vídeo? Mando. Então tá, depois eu até pedi você pra fazer uma pra mim, tá? Tá bom. Seus quadros, todos eles têm histórias, eu imagino. Então, vamos conversar sobre suas escolhas. De onde que surgiu a Mulher de Corvos? Então, eu sempre olho as inspirações no Pinterest, eu tenho até uma pasta pra isso. E aí eu olho e vejo do jeito que... Aí eu olho, vejo o que eu gostei, o que eu não gostei. E Você vou fazendo modifica já, né? do jeito que eu quero. Vou ajeitando as coisinhas. E assim, a Mulher dos Corvos dá uma sensação de liberdade quando que tá entre ela, né? Então é bem legal que essa parte é bem importante pra mim, essa parte da liberdade, de se expressar com a arte, com qualquer outra coisa também. E o Ícaro, que teve suas asas desfeitas com o calor do sol, você enxerga isso como um sinal de força, de desafio ou de fragilidade? Assim, eu acho que fragilidade, porque ele é uma pessoa muito forte, assim, dá pra ver, né? Aquele tanto de asa, aquele tanto de pena. E mesmo assim ele tá caindo. Sim. Então, dá um pouco, assim, de dó, mas ao mesmo tempo foi uma ganância dele de voar até o alto. Então, são os dois lados, assim, que dá pra ver. Ai, meu Deus. Você imagina o tanto que isso, pra quem vai estar assistindo, é de um conteúdo tão incrível. Porque tem gente que nem sabe quem é o Ícaro, né? Sim, pois é. Né? Nem Tem eu sabia gente que... muito. E aí você foi estudar, né? Olha Sim, que interessante. entender. Então, quando você decidiu fazer ele... Eu fui pesquisar mais sobre o que ele representava, né? Então, é bem legal. Que interessante. Olha, pra você ver. E agora, você tá fazendo aquele recorte do anjo. E é um recorte do ato de criação da Capela Sistina. Sim. Conta pra gente um pouco do motivo da escolha, de como tá sendo esse trabalho, se você tá encontrando desafio. E o que te estimula? Então, quando eu vi ele, eu pensei muito com o Ícaro, assim, porque é um anjo, né, também. Sim. E também porque tá transmitindo uma coisa meio de raiva, assim, de tristeza. Então, pra mim, é como se fosse uma parte daquela outra pintura também, Sim. tipo, focando nele mesmo. E aí eu, assim, a única parte mais difícil foi o lado dele, porque tem um lado que é bem claro e um lado bem escuro. Então, essa parte do escuro foi mais difícil, porque eu fico meio com medo de escurecer demais ou ficar muito claro. Você sabe que todo aluno tem medo de escurecer? É. Só que, quando você aprende a escurecer, você ganha uma segurança. Você ganha um realismo. Então, escurece, tá? Bom. Olha, Carol, seus trabalhos hoje estão à venda? Você Sim. aceita encomenda? Sim. Tanto que o primeiro quadro que eu vendi foi uma encomenda, ele que me procurou. E eu fiz, ficou bem legal o quadro, fiquei bem orgulhosa. E eu tô sempre postando, sempre colocando à venda, qualquer coisa, vocês me chamam no direct e tal. Só que assim, eu criei o Instagram não tem muito tempo, tanto que esse Sim. nome foi uma amiga minha que falou pra eu colocar, foi bem legal que eu criei lá Nossa, com ela. lindo esse nome, tá? Sim. Fala aí de novo pra todo mundo saber. É Mural Lins. Lindo! E aí eu fui criando com ela, ela que deu a ideia, eu gostei bastante, já criei. Mas assim, eu sempre fiquei um pouco insegura de postar e tal, porque eu achava que as pessoas não iam valorizar tanto igual eu valorizo, igual eu sei que deu trabalho e tal. Então, eu ficava um pouco segura, mas agora eu tô postando e tô... E tá tendo reconhecimento. Sim. Ai, que felicidade. Eu falo que o artista, ele precisa entender que ele não precisa receber elogio de todo mundo. Porque a nossa sociedade, ela também é nichada. Sim. Tem gente que gosta de determinado tipo de gênero, né, da arte. E a gente precisa entender que a partir do momento que a gente cria e que a gente leva para o telespectador, a gente perde controle. Então, a gente precisa mesmo da reinterpretação. Porque a gente interpreta e quando o telespectador vai ver, ele vai reinterpretar. Né? E é isso que torna a arte tão deslumbrante. Essa reinterpretação. Sabe? É muito gostoso, sabe? Aproveitar os frutos do nosso trabalho já com essa idade que você tem. Então, eu falo por experiência própria. A autonomia que a arte nos dá e que está sempre sendo desenvolvida, nosso método também, é uma habilidade que você leva para a vida, tá?
Pra gente poder ir caminhando para o nosso fechar de conversa, quando te perguntavam o que você queria ser quando crescer, o que você respondia? Eu nunca soube muito bem, pra falar a verdade. Mas agora eu gostaria muito de fazer algum curso de arte em alguma faculdade, ou até no exterior, que também seria bem legal. Tem um pouco de segurança também com essa parte da carreira mesmo, do futuro. Mas acho que isso é normal. E agora eu também tô estudando no Sebrae, então eu tô me interessando bastante por essas coisas. No Sebrae. Sim, lá tem muita matéria diferente, né? Tipo, tem marketing, administração. Você tá desenvolvendo outras soft skills. Então é muito legal também, além Sabe do que normal. Isso forma o artista com segurança, né? Sim. Quando você tá exposto. Então essa parte da empresa também tá me interessando bastante. O empreendedorismo, né, Carol? Sim, empreendedorismo. Deixa eu te perguntar assim, na verdade, fazer um pedido agora. O que você fala para as pessoas que estão na sua faixa etária, que estão procurando desenvolver as soft skills voltadas para a arte, que buscam inspiração e coragem igual você tem? O que você fala para essas pessoas que estão iniciando agora? Sim, às vezes a gente pode se sentir meio deslocado, ansioso demais, mas é sempre tentar focar naquele hobby, naquela coisa que te faz feliz, que vai te ajudar a sair desse mundo tão confuso, né? Tão cheio de coisa. Então, tem sempre que ir focando no que você gosta e fazendo o que você gosta, pra você ficar mais tranquila, ter um pouco de paz também. Mas a gente adolescente, né, que pensa demais. Pensa muito, né? A cobrança é grande, né, Carol? Sim. Mas o foco também. O foco também. O foco também Isso aí ajuda, né? Olha, Carol, você é um tipo de uma aluna que eu falo sem medo, tá? Que é prodígio. Então, extremamente focada e que já batalha pelos seus sonhos. Isso é lindo de ver. Sim. Você é um membro valioso da nossa escola. Obrigada. Da nossa comunidade Carneiro. Eu tenho muito orgulho disso. Muito mesmo. De ver ali aquela construção. De ver toda essa busca, essa garra sua ali. Então, eu quero te agradecer Obrigada muito essa presença de você aqui hoje. Ótimo. Principalmente, Carol, porque eu sei que sua agenda é toda certinha, né? Tá aqui hoje, eu fico tão feliz. E para você que tá aí me ouvindo, que tá aqui ouvindo a Carol, que tá vendo a gente, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu sou Tainá Carneiro, eu estive aqui hoje com Carol Lins. E esse foi um episódio do nosso Artcast. Semana que vem tem mais. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada,